Eu gostaria, presidente Michel Temer, inicialmente, de dizer, como premissa inicial de todas as discussões políticas do Brasil, da importância de nós destacarmos o fortalecimento da democracia, né, de tudo que nós vivemos nos últimos tempos. É sempre muito bom lembrar, enaltecer, ressaltar a importância de nós vivermos num ambiente democrático, em que as divergências são respeitadas, que essas ideias são debatidas. Nunca brigam os homens, sempre debatem as ideias. Isso é a essência de uma democracia. E ela que foi tão fustigada nos últimos tempos, agora, recentemente, no dia 8 de janeiro, celebramos, no âmbito do Congresso Nacional, a Casa do Povo, um ano a partir de uma eleição de 2022. Nós temos trabalhado e mantido essa relação legislativo, judiciário e executivo em muito bom e alto nível de discussões, ainda que haja divergências, são divergências, como disse o ministro Barroso, estando nós imunes a intrigas, né, que são relações, obviamente, de divergências de pontos de vista. É natural que isso aconteça na relação entre poderes, mas uma relação muito respeitosa, uma relação de compreensão de que é nesta divergência que nós vamos conseguir conquistar bons caminhos para o Brasil. Eu mesmo, na relação que tenho com o Executivo, e me refiro ao Executivo, Dória, porque somos todos políticos, né, nós do Legislativo e o Executivo também eleito, não há convergência sempre. Eu tenho uma relação muito positiva e muito boa com o presidente da República, mas há naturalmente divergências que são por ele respeitadas e por mim também respeitadas. E citaria aqui uma série de exemplos em relação à autonomia do Banco Central, à privatização da Eletrobras, à lei das estatais, e diversos temas que eu tenho meu ponto de vista, o governo tem outro ponto de vista, e nós nos respeitamos e assim convivemos na melhor harmonia possível, e que vença, obviamente, dentro do sistema democrático, o exercício da maioria no parlamento, com a possibilidade de sanção ou não por parte do presidente da República daquilo que é feito no Congresso Nacional. Portanto, a reafirmação da democracia e o estabelecimento de relações sadias que constituam um equilíbrio institucional entre os poderes e entre as instituições é uma receita muito importante para se forjar um ambiente de desenvolvimento no nosso país. Nos últimos anos se revelou um poder absolutamente comprometido com as mudanças e reformas do Brasil. Foram inúmeras reformas que fizemos no âmbito da política, da previdência, no âmbito trabalhista, e ouvi parte da palestra do ministro Barroso quando dizia do problema da instabilidade jurídica advinda do excesso, dias agora recentemente entregue, um novo marco legal na área de ferrovias, um novo marco legal na área de cabotagem, a própria autonomia, e assim sucessivamente. Eu seria capaz aqui de elencar um sem número de projetos que, repito, são reveladores do compromisso que tem o Congresso Nacional com reformas estruturantes para o Brasil. E a principal delas, depois de 40 anos de debate, que de fato marca esse momento de compromisso com reformas que o Congresso Nacional demonstra, é de fato a promulgação da emenda constitucional referente à reforma tributária, ou seja, aquele Congresso Nacional que entregou uma reforma da Previdência ao país, que entregou uma reforma trabalhista ao país, que entregou uma reforma política ao país, também entrega uma reforma tributária que constitui uma expressão de simplificação, de desburocratização, de racionalidade tributária, exemplo do que outros tantos países do mundo já praticam, com a unificação tributária. Portanto, essa reforma tributária, a despeito de suas divergências e de suas dificuldades, e com a compreensão de que ela também não é ideal, mas foi possível de ser realizada nesse instante, é também algo muito forte de revelação dessa capacidade do Congresso Nacional de atender aquilo que o Brasil precisa em termos de... Eu quero aqui destacar primeiro a importância de nós trabalharmos muito a pauta econômica do Brasil. Quando se fala de democracia, quando se fala de equilíbrio entre os poderes, a forma mais fácil da sociedade assimilar o conceito da democracia e o valor de se viver no Estado de Direito é tendo condições mínimas de dignidade, tendo a dignidade como um pressuposto, um fundamento da República Brasileira. Quando a pessoa não tem condições de viver dignamente, que tem falta de emprego, que há falta de comida na mesa, ou uma moradia decente, é mais difícil se assimilar a importância da democracia, e há, então, brechas para se questionar a própria democracia. Então, perseguir metas de combate à pobreza, de dignidade de moradia, de renda mínima,
de geração de empregos, eu considero que a meta principal da política, que no final das contas é tornar os mais de 200 milhões de brasileiros mais felizes no seu dia a dia. Esse é um papel da política. E isso se faz, obviamente, o pressuposto do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano, é o desenvolvimento econômico, ou seja, é preciso ter dinheiro, é preciso ter recursos para poder fazer as políticas públicas de bem-estar para a população. E não foi por outra razão que nesse ano de 2023, logo após o presidente Lula assumir o seu mandato como presidente e nomeando o ministro Haddad como ministro da Fazenda, o Congresso Nacional buscou, meu caro Dória, ter absoluto compromisso com aquilo que foi o projeto eleito no Brasil, com o presidente Lula, e qual o plano que o ministro Haddad tinha para o Brasil. E foi por isso que nós aprovamos uma reforma tributária, aprovamos um novo regime fiscal em substituição ao teto de gastos públicos, que foi muito importante para o Brasil, especialmente no momento de pandemia e de contenção de gastança desenfreada, a existência do teto a partir de 2016, mas houve então a proposta do novo governo de uma substituição do teto por um novo regime fiscal, aprovado no Congresso Nacional. Já antes da assunção do governo, o Congresso colaborativo aprovando uma PEC da transição, uma emenda constitucional que permitiu a governabilidade no primeiro ano do governo Lula. E assim sucessivamente, com projetos relativos a fundos exclusivos, a taxação de fundos exclusivos, a taxação de offshore, a questão das subvenções do ICMS na medida provisória 1185, a regulação das apostas esportivas. Então, verdadeiramente, o Congresso Nacional se mostrou muito colaborativo com o governo na pauta econômica, dentro dessa compreensão de que nós precisamos ter o avanço da nossa economia. Numa reunião recente com o ministro Haddad, em que discutíamos hoje essa controvérsia havida nessa nova MP referente à desoneração da folha de pagamento, eu dizia justamente isso a ele, ou seja, nós fomos muito colaborativos, entregamos aquilo que eram os principais temas do governo federal e do Ministério da Fazenda, e queremos muito colaborar em 2024 com um projeto de país que pressupõe desenvolvimento econômico. Ou seja, nós temos, obviamente, um objetivo, que é um objetivo de equilíbrio fiscal, de buscar a meta de déficit zero, mas temos também, e obviamente, uma busca constante de um novo ciclo industrial, uma nova forma de desenvolvimento econômico, geração de mais empregos, para que não fiquemos só numa discussão de equilíbrio fiscal e necessariamente de aumento de arrecadação, quando, na verdade, a melhor forma de se ter aumento de arrecadação não é necessariamente ampliando base de cálculo, aumentando a alíquota, criando fatos geradores tributários a partir de uma concepção de desenvolvimento econômico. Então, mais segurança jurídica, mais estabilidade, mais investimentos, mais agregação de valor ao produto primário do Brasil, no novo ciclo industrial que se deve propor ao nosso país, a transição energética como uma grande oportunidade que o Brasil tem de sair na frente de outros países em razão de suas capacidades, das suas potencialidades que todos conhecem, da nossa biodiversidade, do nosso vento, do nosso sol, do nosso povo, do nosso território. E é o que o Brasil tem também, inclusive, para mostrar no fortalecimento das relações internacionais, é que é um país gigante, né, de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, portanto, um grande mercado consumidor, e um país que tem tudo por fazer. Então, um país que tem tudo por fazer acaba sendo uma grande oportunidade de negócio para o mundo, e, evidentemente, um país que tem tudo por fazer, mas que tem instituições fortes, que tem leis que são leis que dão estabilidade jurídica para aquele que aqui queira investir. Não é uma república frágil, é uma república forte, é uma democracia forte, é um país que as instituições funcionam, isso já está demonstrado. Aliás, nós temos motivo de muito orgulho em relação a diversos temas nacionais, o nosso sistema financeiro nacional, que dá orgulho ao nosso país, nosso sistema eleitoral de votação, que dá o resultado imediatamente, no sistema tecnológico, o nosso sistema único de saúde, que mostrou na pandemia a razão de ser de sua existência e a importância do servidor público brasileiro para o enfrentamento de crise. Então, nós temos muitos ativos importantes. Então, essa pauta econômica e mostrar, ao realizá-la nas relações internacionais, que hoje vão além daquilo que foi aqui dito, da nossa capacidade de fazer diplomacia através do Itamaraty, ou seja, há outras instâncias e outras formas de estabelecer essas relações internacionais que são muito importantes
para o Brasil. Então, fortalecer a nossa economia, tomar medidas que sejam adequadas, é um compromisso que o Congresso Nacional tem com o governo federal, com o Ministério da Fazenda e com o povo brasileiro, porque nós queremos realmente ter uma economia forte, porque a compreendemos como um pressuposto de assimilação e de fortalecimento ainda maior da democracia e da nossa república. E avançando um pouco aqui no tempo, fazendo esse diagnóstico do que o Congresso fez, de grandes transformações que, repito, eu seria capaz aqui de citar inúmeras ao longo da manhã, de medidas que nós tomamos, de providências que nós tomamos, de modernização da legislação em relação a diversos temas, de falar um pouco do que nós pensamos para 2024 para o nosso país através do Congresso Nacional. E o primeiro ponto que eu queria destacar, evidentemente, ao fazermos depois de 40 anos uma reforma tributária, é a regulamentação da reforma tributária através dos projetos de lei complementar. Então, há um senso de nossa parte, tanto minha quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, da necessidade de, ao longo de 2024, tornarmos efetiva e real a reforma tributária através da legislação infraconstitucional e da legislação complementar à Constituição, para que possa a reforma tributária ser, então, enfim, uma realidade no Brasil com a simplificação tributária. Vamos nos dedicar muito a esta regulamentação. E um outro ponto, para que serve um sistema tributário? Para arrecadar impostos, contribuições, para poder destinar às políticas públicas. Aí vem uma discussão que nós não podemos escapar dela nesse ano de 2024, que é referente aos gastos públicos do Brasil. Além de uma discussão pura e simplesmente, Robson, de uma reforma administrativa, pura e simplesmente em relação aos servidores, uma discussão muito ampla sobre gasto público, quais são as nossas prioridades, quais as bases científicas, empíricas, claras que nós temos em relação aos investimentos que o Brasil precisa fazer a partir desta arrecadação. É na saúde, na educação, em que sentido na saúde, em que sentido na educação, é na infraestrutura ou não, que seja um conceito cientificamente montado de que é preciso investir tanto em cada um dos setores e em determinadas formas, não que vai engessar o trabalho parlamentar da indicação de emendas parlamentares, mas vai torná-lo mais eficaz, mais eficiente para o Estado brasileiro. Eu cito um exemplo do meu estado de Minas Gerais. A nossa maior obra, a nossa maior necessidade, Dória, no estado é a BR-381, a maior obra de infraestrutura que nós precisamos, que é a Rodovia da Morte, uma rodovia intransitável hoje e que não é duplicada, e passa governo e entra governo, e isso não se resolve. Então seria muito importante que os parlamentares tivessem a compreensão de que parte de suas emendas pudessem ser para essas obras estruturantes nos seus respectivos estados. Por vezes isso é melhor que mandar um portal de cidade, é melhor que mandar um tomógrafo, é melhor que um caminhão-pipa, é melhor que uma ambulância, porque é mais estruturante, são realmente necessidades, são necessidades que vão tocar o presente e o futuro de cada um dos estados. Então, uma discussão de gasto público profunda, com a participação do TCU, Câmara, Senado, do Poder Executivo, dentro de uma lógica que seja uma lógica racional de gasto público, eu considero que é um grande desafio que vem para e passo com a regulamentação da reforma tributária, e assim fechamos as duas pontas, a arrecadação e o gasto dentro de uma lógica racional. Se quisermos dar racionalidade à reforma tributária, daremos também racionalidade ao gasto daquilo que é fruto da reforma tributária, que é a arrecadação pública. Um terceiro ponto muito importante, que deve ser pauta e tônica do nosso ano legislativo, é a questão da transição energética e a proteção do clima. Diversos projetos tramitando no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, recentemente aprovado o mercado de crédito de regulação do mercado de crédito de carbono, ao projeto 2308 de 2023, que dispõe sobre hidrogênio combustível e hidrogênio verde. Eles foram reunidos, ambos esses projetos, tanto que a Câmara quanto o Senado já reunidos num só e devem ser deliberados. A outorga de usinas eólicas offshore, que também hoje está no Senado Federal, e assim sucessivamente, um projeto recente de aceleração da transição energética, que é o 5.174. Então, essa compreensão também de que a transição energética, para além da necessidade mundial, é uma grande oportunidade do Brasil, também é algo que o Congresso Nacional está absolutamente antenado para poder evoluir com pautas concretas e com aprovação de legislação moderna, adequada, para poder permitir que o Brasil possa, de fato, ser um país de vanguarda na questão da transição energética. Outro ponto que eu devo destacar
que eu sei também que é muito importante no âmbito do Poder Judiciário e do Poder Executivo, que é a regulação por lei da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais. No que toca às plataformas de redes sociais, o Congresso está deliberando, o Senado já aprovou um projeto de lei que hoje está na Câmara dos Deputados, que busca justamente permitir dar limites ao uso das redes sociais, das plataformas digitais, com regras que sejam aplicáveis a essas empresas e esse segmento que eu acho que é absolutamente indispensável para tudo na vida hoje, que é essa disciplina. Recentemente aprovamos um projeto muito severo no âmbito penal, coibindo essas investidas de cyberbullying, de jovens, de crianças, justamente em fruto dessa distorção que virou a rede social com disseminação de ódio, absolutamente sem critério e sem regras que disciplinem isso. Para além de outras tantas questões da produção jornalística que deve ser reconhecida também por esses institutos e devidamente remunerada. Então, uma série de temas que já foram tratados no Senado, hoje estão na Câmara, e a Câmara certamente deve apreciar no ano de 2024 e devolver ao Senado Federal. E o projeto de inteligência artificial é um projeto que é fruto de uma comissão de juristas, que eu apresentei como de autoria da presidência do Senado, está no âmbito de uma comissão especial do Senado Federal e deve até abril ser apreciado na comissão e no plenário do Senado. São 45 artigos, basicamente, justamente para que haja um limite em relação à inteligência artificial, não só para as eleições que se avizinham municipais e as outras eleições, mas para a nossa convivência, né? A convivência entre homens e mulheres, entre instituições, de haver uma disciplina em relação a esse tema. Também, então, uma lei que deve ser entregue em breve pelo Congresso Nacional à sociedade brasileira. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu sei que já foi objeto aqui de discussão, que é a questão da violência urbana e da violência no campo. No âmbito das cidades, todos nós aqui estamos acompanhando a escalada de violência e de criminalidade, sobretudo da criminalidade organizada, e é fundamental que o Estado brasileiro dê a resposta adequada a isso. E na nossa concepção, a resposta adequada se faz com leis que sejam leis inteligentes, leis mais severas que possam ser efetivamente cumpridas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, e um combate muito veemente à questão das drogas. Tudo de criminalidade organizada está vinculado, no final das contas, e o elo e o ponto comum é essa questão de droga no Brasil. Tráfico de drogas, que é considerado crime equiparado a hediondo no país, essa política antidrogas deve continuar, deve permanecer, e as instituições têm que ter compromisso com ela para combater veementemente essa chaga nacional que são as drogas. E o porte para uso, na nossa concepção, respeitando eventual entendimento divergente do Poder Judiciário, mas na nossa concepção do Congresso Nacional, também deve ter uma consequência jurídica, a consequência jurídico-penal, tal como está hoje na lei penal, no artigo 28, em que não se pune com prisão o porte para consumo, mas há uma consequência jurídica de prestação de serviços, de frequência a curso, de advertência sobre o mal que a droga significa, porque nós não podemos perder essa guerra. As crianças e os jovens brasileiros devem ser protegidos dessa investida de traficantes, de criminalidade organizada, e isso se dá dentro de uma estruturação de uma política antidrogas muito ampla e que seja eficiente no nosso país. E no âmbito da segurança no campo, de fato, nós pretendemos já, a partir de fevereiro, inaugurar, Everton, uma ampla discussão sobre as invasões no campo, sobre a insegurança no campo, sobre o direito de propriedade. É muito importante que haja a compreensão de que não se pode exercer arbitrariamente as suas próprias razões. Se há alguma pretensão, essa pretensão deve ser submetida às instâncias próprias que devem julgar, mas não pode haver invasões indiscriminadas e virar um campo de guerra no campo entre proprietários de terra e aqueles que acham que também é proprietário. Isso se aplica a todos. Então, a garantia do direito de propriedade, a garantia de segurança no campo em todos os sentidos, também é seguramente uma tônica do Congresso Nacional. Nós vamos, nos próximos dias também, avançar numa comissão que já existe no Senado Federal, que é a Comissão de Juristas de Revisão do Código Civil, sob a liderança do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, a um refazimento do Código Civil, que tem 20 anos de existência, mas pontos de lacuna do Código Civil que estão sendo apreciados por essa comissão, que deve entregar ainda no primeiro semestre, a mim como presidente,
uma modernização nisso. Uma modernização que diga respeito, por exemplo, ao casamento homoafetivo, à união estável homoafetiva, que deve ser disciplinada em lei de uma maneira definitiva para poder ter clareza sobre direitos dessas pessoas que vivem sob esse tipo de regime, e outros tantos temas, como é a lei dos seguros, que nós devemos avançar também. Eu sei que o segmento está aqui representado, que é uma lei hoje sob a relatoria do senador Jader Barbalho, que diz respeito ao Código Civil também, e que deve, no primeiro semestre, ser apreciada pelo Senado Federal. E avançando um pouco também num outro tema que considero muito importante e apropriado para o Brasil, e que considero que nós já temos uma boa maioria no Senado Federal, que é uma reformulação do nosso sistema eleitoral e político. Primeiro, através de uma modernização do Código Eleitoral, uma compilação definitiva do Código Eleitoral brasileiro, que envolva as regras eleitorais do nosso país, e também uma rediscussão, meu caro presidente Michel Temer, e desde já o convido para esse debate que nós faremos nos primeiros dias do ano legislativo, acerca do nosso modelo. E aí um grande questionamento é o Instituto da Reeleição para presidente da República, para governador de estado, para prefeito municipal. O Instituto da Reeleição deu certo no Brasil? Foi algo positivo ou algo negativo? É uma reflexão que nós faremos, e o meu propósito particularmente é colocar fim à reeleição no Brasil, com a coincidência de mandatos e coincidência de eleições com mandatos de 5 anos. Eu considero que esse modelo, sem reeleição, com coincidência de eleições e com mandato de 5 anos, além da economia de dinheiro que isso representa em termos de fundo eleitoral, que acabou sendo criado como financiamento público, e eu considero que não está sendo uma experiência boa no Brasil, infelizmente, contra aquilo que eu próprio defendi em relação ao financiamento público. Sempre fui um defensor de financiamento público, mas considero que o fundo eleitoral não está fazendo tão bem ao nosso país. Para além da discussão sobre a economia que isso representa de fundo eleitoral, para a economia que representa do custo da justiça eleitoral no nosso Brasil, no nosso país, que é de quase 11 bilhões de reais só a justiça eleitoral a cada ano, independente de ter eleição ou não, cerca de 10 bi. Então, além da economia de dinheiro que isso representa, o mais importante disso, o Brasil sai de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição, já começa a outra, e num país que acabou ficando polarizado na disputa eleitoral, em que um não é capaz de compreender as razões do outro, é muito importante, então, que nós saiamos desse estado de permanência eleitoral. Então, essa proposta é uma proposta que eu acredito que vai adiante, que pode vingar no âmbito do Senado e da Câmara, que é basicamente esse fim da reeleição, mandato de 5 anos, a coincidência de eleições, que, repito, na minha concepção, fará muito bem ao Brasil. Há outros tantos projetos e tantas medidas que nós vamos trabalhar ao longo do ano legislativo, mas aqui eu pontuei algumas que eu reputo importantes para o conhecimento dos senhores, e, evidentemente, todos aqui podem colaborar com o debate. Não há de nossa parte nenhum tipo de intransigência ou de afirmação insuscetível de abordagem e de sugestões. Nós estamos fazendo um debate com a sociedade, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A sociedade civil, o setor empresarial devem participar ativamente das decisões do Congresso Nacional, porque nós, eleitos pelo povo, temos essa obrigação de ouvir a sociedade. Cada um desses temas, então, serão levados adiante ao longo desse ano, e eu desde já os convido para essa reflexão, esse debate e, quem sabe, essas realizações que, na minha concepção, serão muito importantes para o país.